Em uma carta assinada por 63 congressistas do Partido Democrata dos Estados Unidos e endereçada ao presidente Joe Biden, parlamentares pedem boicote à entrada do Brasil na OTAN. No documento, há uma solicitação para que o chefe do executivo desfaça a oferta feita pelo ex-presidente Donald Trump para que o Brasil se torne parceiro global da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os democratas alegam que o presidente Jair Bolsonaro ameaça o regime democrático por ter militarizado o governo do país. Em agosto de 2019, o Brasil se tornou um aliado extra-OTAN. O status permite a compra de equipamentos militares norte-americanos por preços mais baixos do que os praticados no mercado. A carta cita que o mandato do presidente brasileiro tem sido marcado por, aspas, políticas antidemocráticas e insultos odiosos contra afro-brasileiros, indígenas, a comunidade LGBTIQA+, e sindicatos, além de elogios à ditadura militar brutal que mandou no Brasil de 1964 a 1985, fecho aspas. Em seu governo, diz o texto, Bolsonaro implementou políticas que ameaçam minorias, criaram desemprego historicamente alto, prejudicaram o meio ambiente, põem em perigo a democracia relativamente jovem do Brasil e levaram a centenas de milhares de mortes desnecessárias por Covid-19. É nosso primeiro destaque desta sexta-feira. A gente começa trazendo aqui para você a análise da Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, com a gente aqui. Qual a repercussão disso por aí, Ana? Será que dá para levar a sério essa carta aí que representa essa iniciativa do Partido Democrata? Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Cris, Mestre, Augusto, nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, é mais uma narrativa aí que a imprensa militante no Brasil vai tentar requentar, até porque é uma narrativa aí da ala mais radical do Partido Democrata. O Partido Democrata está com sérios problemas aqui nos Estados Unidos. Um desses problemas é o racha aí, que parece ser um racha quase permanente, né? São dois grupos com políticas, com pensamentos e políticas muito diferentes dentro da Câmara e também do Senado americano. Então, esses 60 deputados aí, eles representam exatamente essa ala mais radical, até porque não vale muito a pena ajudar a requentar essa narrativa aí, Vitor, porque os Estados Unidos, essa administração democrata aí, eles estão com sérios problemas, né? Eu enumerei alguns deles aqui porque é o que o americano está preocupado e o Congresso também, né? Uma das maiores inflações aí das últimas décadas, né? As prateleiras estão vazias em vários estados devido a problemas graves de logística, principalmente aqui no porto de Los Angeles. Não há caminhões, não há containers, não há trabalhadores suficientes para descarregar todos os containers 24 horas por dia, e isso tem causado um problema grave de abastecimento nos Estados Unidos. A crise no Afeganistão ainda não acabou, são centenas de americanos ainda presos, que ainda estão presos no Afeganistão, não apenas americanos, mas também aliados afegãos que ajudaram, né, os americanos e as forças aliadas nesses 20 anos de ocupação. As políticas radicais, principalmente também em relação à economia, uma ajuda assistencialista que parece que nunca vai acabar, a impressora de dinheiro está ligada lá 24 horas por dia em Washington. Isso tem trazido bastante desequilíbrio na economia americana. E a crise catastrófica também aí na fronteira sul, né? A crise migratória aí na fronteira sul, que parece que também não há solução. Já quase 1 milhão de imigrantes ilegais já entraram nos Estados Unidos desde o começo do ano, e isso tem trazido uma preocupação, inclusive, para a ala moderada do Partido Democrata. Em relação ao conteúdo dessa carta, Vitor, é muito difícil os Estados Unidos aí quebrarem qualquer aliança de amizade ou comercial com o Brasil, né? O Brasil é um parceiro comercial fortíssimo. O agro se fez do Brasil aí um player muito importante nesse tabuleiro geopolítico, principalmente quando os Estados Unidos têm um inimigo aí que é a China, e dentro desse contexto do agronegócio, o Brasil sendo um aliado dos Estados Unidos e não da China, isso pode prejudicar o inimigo número 1 aí da China.
E também esse senador, o Bob Menendez, né, que assinou essa carta, que ajudou a assinar essa carta aí. Bob Menendez é um senador famoso aqui nos Estados Unidos aí por estar envolvido em vários esquemas de corrupção. Inclusive, em 2015, durante a administração Obama, o Departamento de Justiça do Barack Obama abriu uma investigação contra esse senador que também empurra essa narrativa aí sobre suborno, fraude e declarações falsas. Ele acabou renunciando ao cargo, né, de Comitê de Relações Exteriores. E só para finalizar, o que o Comitê de Ética do Senado escreveu na época foi o seguinte: o comitê concluiu que ao longo de um período de 6 anos, você, o senador aí agora encabeçando essa carta aí também, consciente e repetidamente aceitou presentes de valor significativo sem obter a aprovação necessária do comitê e que não divulgou publicamente certos presentes, conforme exigido pelas regras do Senado e pela lei federal. Ou seja, é um dos senadores aí envolvidos nessa narrativa e também que faz parte agora da ala radical do Partido Democrata. Em relação ao discurso do presidente Biden como candidato o ano passado, que interferiria na Amazônia, etc., como presidente, ele já trouxe o tom sobre esse discurso de interferir nos nossos assuntos soberanos aqui. Ele abaixou um pouco esse tom e não é o mesmo tom agressivo em relação à nossa soberania e ao governo brasileiro, tanto na área de proteção da Amazônia ou com toda essa narrativa boboca, né, que é uma narrativa boboca sobre o presidente Bolsonaro matando quilombolas e a comunidade LGBT. Ninguém acredita mais nisso. Os americanos, Vitor, eles estão com muitos, mas muitos problemas internos aqui para ficarem se preocupando aí com essas narrativas bobas, requentadas agora pela imprensa militante brasileira. Queremos ouvi-la também, Cristina Grêmio, e as suas impressões, Cris, a respeito dessa carta. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite, Zé, Ana, Augusto. Um beijo para o Fiuza, que está terminando as férias, e para a nossa audiência maravilhosa. Estava ouvindo a Ana aqui pensando também, né? O que será que os americanos vão estar se preocupando com o Brasil nesse momento em que cada país tem seus próprios dramas para enfrentar, todos muito parecidos, né? Todo mundo enfrentando inflação, alta dos alimentos, alta dos combustíveis, ainda as mortes por Covid, ainda o pânico por causa da doença que continua, né, na imprensa toda, o pânico por causa da falta de informação sobre vacinas, que lá, assim como aqui, as farmacêuticas se recusam a informar claramente sobre efeitos colaterais adversos graves que estão aparecendo e são escondidos do público. Então, é tanto problema, vão se preocupar com outro país. A gente se preocuparia agora se deputados americanos mandassem uma carta para o presidente Bolsonaro, dizendo para ele cortar relações com o presidente Biden. É tudo tão sem sentido, né? Enquanto você lia, Vitor, a narrativa toda aí, né? Porque estava, na verdade, é uma narrativa isso que apresentaram para o presidente da República, lá, os deputados democratas americanos, eu ficava pensando também com quem eles se abasteceram de informações sobre o Brasil. A gente sabe que a mídia estrangeira reproduz o que a mídia nacional publica e a gente também sabe que não necessariamente é o retrato fiel da realidade, né? Nós somos parte da imprensa e temos visto muitas aberrações sendo divulgadas pela imprensa. É triste dizer isso, mas precisa ser dito, e tem todo o barulho das redes sociais, que a gente sabe que repercute lá fora também, né? E esses artistas que acabam divulgando informações que receberam de artistas daqui, os Leonardo DiCaprio, os James Fonda da vida, né? Então, mas eu fico pensando com quem que eles estão se abastecendo de informações para repetirem tanta bobagem. A Ana usou um termo aí que eu gostei, repetirem essa narrativa boboca, porque né? Parece coisa de criança, de birrento, de imaturo. Vão insistir que estão acabando com o pulmão do mundo, a Amazônia está em chamas e as girafas da Amazônia morrendo, todos os índios do Brasil sendo dizimados, né? E quando os dos Estados Unidos já não existem mais. Então é muita bobagem mesmo, é muito barulho por nada. Acho que eu encerro meu comentário dizendo isso, muito barulho por nada. José Maria Trindade, salve Zé, boa noite. Pois é, né? Presidente americano é sempre presidente dos Estados Unidos, né? O interesse maior.
Olha, meu caro Vitor, muito boa noite. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Olha, durante a campanha com Donald Trump, ficou muito evidente de que eram dois antagônicos que disputavam ali os Estados Unidos e a ideia de governo. Mas eu entendo que qualquer um que ocupe a presidência dos Estados Unidos, ele será, evidentemente, defensor dos interesses americanos. E esses interesses norte-americanos envolvem o Brasil aqui, um parceiro estratégico e preferencial de sempre. Mas esse tipo de carta aí é resultado de alguém que quer jogar para a plateia. Eu venho alertando aqui desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Cuidado com a imagem do Brasil no exterior. Primeiro, meio ambiente. Os adversários do Brasil no mercado internacional, que é um mercado disputado ali a cotoveladas, né, espalharam aquela notícia de que o Brasil estava pegando fogo e que estávamos entrando na floresta amazônica para criar gado ou plantar soja. Não há a necessidade de aumentar um palmo sequer de área de plantio. Nós já temos áreas suficientes para plantar e abastecer o mundo inteiro. Somos os maiores produtores de sementes sem, evidentemente, desmatar nada. Mas a imagem que fica é essa. E de tanto brasileiros falarem essas besteiras de genocida, de fascista e não sei o quê, aí cria contra o presidente Jair Bolsonaro animosidades e ódios desnecessários. Política não se deve fazer isso porque prega contra o país e prega contra ele mesmo. É um processo suicida e é um processo grave de canibalismo. Todos os brasileiros acabam levando essa pecha. Eu nunca vou me esquecer de um amigo meu que, chegando aqui no Brasil, desceu em São Paulo, ficou assustado. Sabe por quê? Ele achava que a maior cidade do Brasil não passava de 100 mil habitantes. Quando ele viu São Paulo, aquela grandiosidade debaixo do avião, ele ficou impressionado achando que tinha errado a rota. E muitos americanos acreditam que a capital do Brasil é Buenos Aires. Eles não têm muita noção, não têm noção da Amazônia. Acham que a gente anda de sarongue por aqui e que o Brasil é uma floresta intacta. Então, isso é ignorância que existe, sim. Mas uma carta, sim, de um congressista ataca a imagem do país. Acho que, imediatamente, o Ministério de Relações Exteriores deve mandar uma carta, ele educada, bem elaborada, desmentindo isso aí. Olha, primeiro, o Brasil não está militarizado, o Brasil está civilizado. Não existem militares tomando conta do governo. Existe um presidente civil eleito pelas urnas, né, e que tem auxiliares. Antes, éramos um governo de terroristas, éramos um governo de pessoas que faziam guerrilha, de guerrilheiros. Não, era um governo eleito de esquerda e que nomeou terroristas, nomeou militantes. Isso, 12 auxiliares do ex-presidente Lula tinham se envolvido ali, de uma forma ou de outra, em guerrilhas, em lutas internas aqui. Nem por isso ninguém saiu dizendo o Brasil é um novo centro de terrorismo do mundo, para se ter uma ideia de como as relações estão desequilibradas. É assim, tem que se defender. O Brasil não tem vergonha de militares, mas não é dominado pelos militares. Ele é governado por um presidente civil que nomeia também civis que foram militares, né? Ou advogados, ou médicos, ou jornalistas. Não importa, importa que é um presidente representativo. É um mandato democrático, minorias. O presidente Jair Bolsonaro é uma minoria. O presidente Jair Bolsonaro representa esse brasileiro que quer vencer na vida, através de esforço próprio, estudo. Ele estudou naquele estudo por correspondência, estudou muito, passou na AMAN, não é fácil, Academia Militar das Agulhas Negras, é um funil muito grande. Esse é o resultado do presidente Jair Bolsonaro. Ele conhece o dia a dia, conhece o barro do chão, anda pelas cidades, come pastel na esquina e não é para campanha o jeito dele. Como dizer que ele não gosta de minoria se ele é a própria minoria? Então, tudo isso é mentira, tudo isso é desacerto e desinformação. Então, a gente não pode aceitar isso de uma maneira
clara, como se, é assim mesmo, vamos... Infelizmente, eles não entendem o Brasil, não conhecem, devem conhecer. E a reação do governo já começou, né? Eu recentemente vi ali um estudo para contratar uma equipe internacional, uma agência, para defender a imagem do Brasil. Está precisando na área de turismo, né? Eu conversava, por exemplo, com a embaixadora da República Dominicana, fiquei impressionado. O grau de turismo que eles captam no mundo inteiro é 10 vezes mais do que no Brasil. Quer dizer, tem um desequilíbrio, porque não vendem a imagem do Brasil para o exterior como deveria. O Brasil não é só bunda, não. O Brasil tem coisas boas. Eu, se morasse fora, gostaria de passar as minhas férias aqui. Então, é isso. Tem que tomar conta, mandar imediatamente um emissário, se possível, conversar com ele e mostrar o Brasil, explicar. Porque essas coisas que até o que me deixa triste é que brasileiros contribuem com isso, né? Então, uma carta falsa que acho que o governo será informado e não vai absolutamente tomar nenhuma decisão louca e não vai mudar a situação. Mas fica mais uma marca, mais um arranhão. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cris, querida. Boa noite, minha parceira, Ana Paula. Boa noite, compadre Zé. Também mando um boa noite para o Guilherme Fiuzi e boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, Vitor, essa carta foi subscrita por pessoas que conhecem o Brasil por leituras de reportagens. Eu vivo dizendo que a melhor maneira de você não saber o que acontece no Brasil real é ler os correspondentes estrangeiros. O único que disse a verdade, tentou dizer a verdade, Larry Hotter, que era correspondente do New York Times e escreveu que o Lula bebia, foi expulso do país, quase foi expulso do país porque o Lula achou que aquilo era uma mentira. Ele disse que parou de beber depois na Copa em que o Brasil perdeu da Holanda. Naquele dia ele deixou, como se fosse verdade. A segunda melhor maneira de você não saber o que se passa aqui é ler o que resta da imprensa velha. Tá? Isso aqui, o que escrevem os democratas é a cara, né, do Brasil descrito por essa gente que ignora o Brasil, eles não sabem nem onde fica direito. Eles deveriam preocupar-se com problemas domésticos, né, que afetam o mundo, como, por exemplo, como é que se faz uma retirada de uma guerra. Eles mostraram que não sabem fazer isso agora, no Afeganistão. Continuam mostrando. Né, sair e deixaram o governo dos talibãs armado. Né, pode guerrear lá contra qualquer país da região, no mínimo. Pois bem, o Brasil cuida desses problemas nossos nas eleições. Se o povo brasileiro estiver insatisfeito, ele troca o governo. Se ele estiver satisfeito, ele mantém. Simples assim. Como fazem ou deveriam fazer os americanos. Sem fraude, sem nada, eleições lisas, limpas, como devem ser as eleições aqui no Brasil. Pelo jeito, os democratas preferem o governo Lula, então vamos refrescar a memória deles. Lula e Dilma, os 13 anos do governo do PT. O Lula ficou ao lado dos palestinos, ele era contra Israel. A política externa americana, seja qual for o partido no poder, age de modo diferente. O Lula achou que deviam tratar com mais carinho o Irã, dos ayatolás atômicos. Era isso que ele queria. Aí vem a Dilma. A Dilma queria negociar com o Estado Islâmico. Eu até apoiei a ideia desde que a negociadora fosse a Dilma. E disse, não há perigo dela ter a cabeça decepada, porque para isso precisa haver cabeça. E a Dilma não tem. Então ela estaria protegida aí desde sempre. Se eles querem isso aí, os americanos, eu sugiro que eles importem algumas organizações terroristas brasileiras para resolver o problema dos sem-teto americanos e dos que querem alguma terra. Leva para lá o MTST, leva para lá o MST e aprendam os americanos com essa turma, com os terroristas brasileiros, como é que se faz a modernização do campo ou a ocupação de propriedades que não atendem à função social, né, cobrada pela Constituição. Então, resumindo,
Os americanos têm problemas demais para se preocupar com falsos problemas brasileiros.